Uma boa tarde a você que nos acompanha da sua casa. É uma alegria imensa poder ter esta oportunidade de visitar você. Tantas e tantas vezes nós rezamos juntos, meditamos a palavra, rezamos o terço. Muitas e muitas vezes nós nos dirigimos a Jesus e de tantos e tão diferentes sentimentos nós olhamos para Jesus e Ele nos fala através da palavra. E eu quero nesse dia também meditar um pouquinho desta palavra. O tema é muito forte, a vivência da nossa fé, mas muitas e muitas vezes nós não compreendemos o que é a vivência da fé, porque assim como o tema de hoje fala, a fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Mas se não se vê, que tipo de certeza é esta? É isso que eu quero tentar meditar com vocês nesta tarde. Você que está em casa, nos dando a oportunidade de esse momento de reflexão. Logo mais, nós teremos um momento muito especial de oração diante de Jesus. Eu quero que você envie o seu pedido de oração. 3221 6060. Por quem você gostaria de rezar nesse dia? Qual a sua intenção? O que você está vivendo, passando na sua vida? Primeiro, olhe para dentro do seu coração. A fé é construída dentro do nosso coração. A fé, ela encontra a morada quando nós rezamos, quando nós refletimos, quando nós nos aproximamos da palavra e ela aí sim se torna atitude. Então olhe para o seu coração. Dentro do seu coração, que tipo de sentimentos você tem agora? Em relação à sua família, em relação à sociedade, ao seu trabalho. Ligue para nós. Nós estamos esperando o seu pedido de oração, porque este será um momento forte de vivência da palavra e a palavra que vai se tornar obra. Obra não no geral da nossa vida, mas na individualidade. Os grandes acontecimentos da história aconteceram porque pessoas, indivíduos, quiseram abraçar esta fé, olhar para o ensinamento de Jesus e mesmo carregando a cruz, seguiram os seus passos. Vem comigo, vamos meditar a palavra. E eu quero, assim como nós introduzimos esta palavra com o tema de hoje, que é retirado de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu quero compartilhar contigo o que diz este capítulo 11 de Hebreus. Diz assim: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Olhamos para esta carta, olhamos para este tema, e a partir do momento que nós nos deparamos com esta realidade de uma carta, nós precisamos identificar para quem que esta carta foi escrita. Quando nós escrevemos as cartas, pelo menos antigamente era assim, né? Quando nós escrevíamos de fato, agora nós mandamos e-mail, WhatsApp, recadinho, né? Tantas, Twitter, a modernidade, mas graças a Deus conseguimos ainda nos comunicar. Sempre ela tem um destinatário, e para que a gente possa compreender a carta aos Hebreus, nós precisamos identificar quem são os destinatários desta carta. Claro que hoje nós conseguimos olhar para a carta e dizer, bom, eu também me incluo nestas pessoas. Mas a carta aos Hebreus foi escrita para os judeus conversos. Aquelas pessoas que já tinham um conhecimento da palavra, já viviam a palavra, já viviam os costumes, mas com os olhos fixos, onde? No Antigo Testamento. Por isso esta carta, toda ela, é esse relembrar aquilo que aconteceu no Antigo Testamento.
E aí sim é interessante olhar para ela e a partir disso que já foi sendo vivido, agora sim há não um esquecimento, uma superação, mas um aperfeiçoamento. E é isso que eu quero meditar com vocês nesse dia. A nossa fé, ela precisa de tempo em tempo de um aperfeiçoamento. Primeiro, olhando, claro, para dentro do nosso coração. E é por isso que eu quero que você olhe para esta palavra, para esta fé, esta certeza a respeito daquilo que não se vê. E eu quero que você faça essa reflexão, não fazendo comparativos. Toda vez que nós comparamos a nossa fé com a fé de alguém, essa comparação já vai ser injusta. Você tem a sua vivência de fé, a força da fé que habita dentro do teu coração, mas é algo particular. Eu não posso viver a fé por você. Você não pode viver a fé por mim. Mas a fé que é construída. Por isso, primeira coisa, não faça comparativos a respeito de fé. Creio que para entender a fé nós precisamos ir quebrando algumas muralhas que nos impedem desta compreensão das coisas de Deus. Falamos de fé e dizemos, bom, mas a minha fé é muito maior do que a fé do fulano. A minha fé, o jeito que eu vivo a minha fé, ela é superior a tantas pessoas que não vivem como eu vivo. Esse tipo de fé, esse tipo de comparação, deve ser deixado de lado. E nós precisamos, para compreender, muitas vezes nós precisamos quebrar essas muralhas. Deixar de lado tantas coisas, porque elas são simplesmente preconceitos a respeito daquilo que nós pensamos que é fé. Mas por que a fé é tão confusa? Veja, São João da Cruz ele vai nos ensinar uma coisa que é importante e fundamental para o entendimento da fé. Ele vai dizer, por enquanto, nós ainda vemos as coisas de uma forma velada, não quer dizer que elas não estejam ali. Como posso exemplificar? A nossa oração, quando nós rezamos a Deus, nós não estamos vendo Deus diante dos nossos olhos, mas nós temos a certeza que Ele está ali. Quando nós participamos da Santa Missa, momento especial e bonito, nós olhamos para a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a Palavra de Deus. Nós não estamos vendo Deus que escreveu dizendo, Marcelo, esta carta é para ti. Mas nós temos a certeza de que Deus se encontra nesta palavra. É a palavra de Deus. Uma forma velada de relacionamento com Deus. A Eucaristia, o pão e o vinho, espécies, nós conseguimos tocar, mas nós não conseguimos ter aquela certeza absoluta, será que Deus está aqui realmente? Mas a fé vai dizer, Deus sim está. Assim também, na nossa convivência fraterna, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Mas aí você vai dizer, como é que Deus pode estar no coração desse meu vizinho que me incomoda? Como é que Deus vai estar no coração lá da sogra, do sogro, da mãe, do irmão, sei lá, essas pessoas que você conhece e você tem um certo ressentimento, você não consegue ter um relacionamento aberto com essa pessoa, e aí nós vamos nos travando. Veja, Deus nos fala de uma forma velada, inclusive nestas situações. E aí eu repito, não faça comparativos a respeito da vivência da fé, porque todo tipo de comparativo, de comparação é injusto. Não se trata de vivência de fé. Cada um carrega em si aspectos que são singulares a respeito da fé, que são mais vivos em uns que outros, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos simplesmente diferentes. Você vai olhar para a minha vida, a forma como eu vivo, você vai ter um conhecimento
claro que superficial, mas você vai dizer assim: eu conheço o Marcelo porque eu assisto a TV Evangelizar, eu acompanho os vídeos pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja o meio que for. E eu sei que ele medita a palavra. Eu sei que ele faz uma transmissão diária de oração do terço. Mas você não sabe realmente qual é a força da minha fé. E assim, você que reza comigo neste momento, eu não sei a força que tem a tua fé. Olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que muitas e muitas vezes pessoas se tornam intercessores com uma fé individual, com uma força que nós não sabemos medir. Jesus simplesmente chega e diz: a tua fé te salvou. A fé que brota de dentro do coração de cada um. E é por isso que nós precisamos levar em conta algo que é muito importante. Eu acredito de acordo com o meio onde eu nasci e eu fui educado. A fé que nós professamos, por isso muitas vezes nós fazemos comparativos, inclusive com outras crenças. Esse comparativo também é injusto. Como eu posso dizer que eu tenho mais fé sendo católico do que alguém que é evangélico, ou seja qual for a religião? Eu não posso afirmar nada. Eu simplesmente preciso dar um bom testemunho. Porque se eu tivesse nascido numa família que fosse evangélica, será que eu pensaria a mesma coisa sobre os evangélicos? Agora, eu nascendo dentro de uma família católica, aquilo que eu aprendo é em relação àquilo que a minha igreja me ensina. E a fé vai sendo aprofundada a partir do momento que a minha família também vai nos ensinando coisas a respeito da vivência da fé. Então são valores que vão sendo adquiridos de acordo com o lugar e a família onde eu nasci. Se você viveu ou nasceu numa família que não fala sobre religião, não fala sobre Jesus, a tua fé, ela tem um certo limite. Você vai ter mais trabalho para buscar as coisas relacionadas à fé, porque vai ser uma fé buscada, não é uma fé herdada e nem aprendida dos nossos pais. Claro que nós não podemos dizer que a fé desse que não viveu numa família católica, pessoas que vivem na igreja, é menor do que o outro que não vai na igreja, e assim, conforme nós olharmos, nenhum tipo de comparativo deve ser feito. Às vezes aquela pessoa bem simples, lá do interior do nosso país, que tem acesso à Eucaristia, às vezes uma vez por mês, e olha lá, você vai dizer: eu tenho mais fé porque vou na missa todos os dias? Não. Muitas e muitas vezes essas pessoas simples do nosso povo, lá naqueles recantos do nosso país, ali brota uma fé sincera e pura, onde nós temos muito a aprender. Lembram das nossas avós ou das nossas bisavós? Aquele jeito carinhoso de ensinar as coisas de Jesus, nos carregando no seu colo. Como nós precisamos aprender com as nossas avós. Como a nossa fé também esfria, quando nós nos tornamos muito midiáticos, quando nós nos tornamos muito frios em relação ao pessoal. A fé também está envolvida no toque, no carinho, na atenção, no, quem sabe, abraçar, no pegar no colo, assim como os nossos avós faziam, e contar como que uma história sobre Jesus Cristo. Precisamos viver esta fé mais simples. Quantas e quantas vezes nós não temos a certeza, inclusive das nossas relações, e aí eu digo, o amor também é uma manifestação de fé, porque nós não sabemos de fato quem são as pessoas que moram conosco, e aí a fé é importante, porque nós inclusive amamos aquilo que nós não conhecemos daquela pessoa que mora conosco. Dizemos que amamos, mas até que ponto? Será que nós conhecemos plenamente? E a fé vai dizer: ame, mesmo o desconhecido que mora dentro da sua casa. Ame, você que é casado, ame a sua esposa,
mesmo você não sabendo o que se passa no coração dela neste momento, ame, e simplesmente ame com muito carinho, com muito amor. Por isso nós não podemos ter medo de ter fé. A fé se dá nas coisas simples. Por que você gosta desta pessoa que mora contigo? Por que você diz que ama o seu esposo? Por que você diz que ama os seus filhos? São laços que se criam a partir de um conhecimento íntimo. E aí sim, tudo isso nós podemos relacionar também com a nossa fé. Ao longo do dia, muitas e muitas vezes, nós também temos atitudes de boa fé. Como é que nós podemos viver a fé no nosso dia a dia? Quando nós entramos aqui, nesse ambiente, nós temos uma boa fé. Nós temos a tranquilidade que nós estamos seguros dentro desse ambiente e que nada de mal vai acontecer. Quando nós nos alimentamos, nós temos a vivência da fé a partir da crença daquele que produziu o conteúdo, daquele que embalou, aquele que comercializou, tendo esta tranquilidade de que ele não colocou o veneno lá no feijão, no arroz, na carne que nós comemos. É uma atitude de boa fé. Quando nós embarcamos num carro, quando nós andamos de carro, quando nós andamos de ônibus, nós temos a atitude de boa fé em relação ao motorista, né, ao cobrador de ônibus, ao taxista, pensando, bom, ele vai me levar para esse destino. São atitudes de fé que nós vamos cultivando ao longo do dia. Boa fé. Se não fosse assim, você já imagina o caos que seria? A humanidade terminaria, creio que em 1 mês. E olha lá. Você não entraria em lugar nenhum. Você não comeria mais nada, não beberia mais nada, porque a desconfiança seria o primeiro passo da sua atitude. Fé, meus irmãos. Acreditar no outro. Quando nós começamos a acreditar mais no outro, eis que muitas e muitas coisas vão mudando dentro do nosso coração e no coração daqueles que estão perto de nós. Tenha atitudes de boa fé. Acredite no seu esposo, acredite na sua esposa, acredite nos seus filhos, acredite mais na humanidade, acredite, sobretudo, em Deus. Deus fará tudo em nós, na medida em que nós permitimos a sua ação em nosso coração. Venha fazer esta experiência. Por isso eu quero que você envie o seu pedido de oração. Nós estamos meditando a respeito desta fé. Coisas que vão sendo construídas e ao mesmo tempo desconstruídas. Mas que nós possamos sim ter essa certeza. Deus caminha conosco e Ele quer saber o que está em nosso coração. É Deus que se coloca à disposição sempre. Nós que muitas vezes fugimos dEle. Por quê? O que nós temos a esconder de Deus? Eu poderia dizer, nada. Mas então por que fugimos? Por que não acreditamos? Não vamos nos esconder. Deus está. A fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Deus está. E Ele está aqui, no meio de nós. Você que está aí acompanhando da sua casa, Deus também está aí contigo. Deus que usa dos meios de comunicação para chegar até a sua casa. Usa da TV Evangelizar, das rádios, usa do YouTube, você que está acompanhando pelo aplicativo da TV. Deus que usa destes meios para chegar até você. Deus que inspirou o conhecimento no coração de alguém que diz, um dia alguém inventou o chamado aplicativo. Deus tocou no coração desta pessoa, que se tornou agora um instrumento de evangelização. E isso nós precisamos usar com muito carinho. A fé, ela deve ser vivida em nosso coração, sem buscar preconceitos. Você não pode dizer que tu
tem mais fé do que eu e eu não posso dizer que eu tenho mais fé que você. Tudo o que foge disso é preconceito. Quando nós falamos de fé e relacionamos a outras religiões, essa é uma atitude preconceituosa. Por que isso? O que é o preconceito? Preconceito é pensar que eu sou melhor do que alguém. E aí são muitos os preconceitos que nós temos. Eu sou católico e eu frequento tal igreja. Aquela igreja é muito melhor do que a outra. Por quê? Jesus não está nos dois lugares? Jesus não está no coração das pessoas? Então por que o comparativo? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você construa e ao mesmo tempo destrua muitas e muitas barreiras que te impedem de viver a verdadeira fé. Você muitas vezes olha para o seu relacionamento com os seus familiares, não é mesmo? E eu tenho certeza que você já pensou sobre isso. A minha fé, a fé da minha mãe é maior do que a minha fé. E eu tenho certeza que não. A fé da minha mãe é uma fé diferente. A fé que eu tenho é uma fé diferente. A fé que você tem, você que está acompanhando aí da sua casa, é uma fé diferente. Ela não é melhor e nem pior. É do jeito que você aprendeu. É nas capacidades que Deus te deu para a compreensão. E é assim que nós precisamos viver a nossa fé. A partir daquilo que nós somos e não daquilo que nós gostaríamos de ser. A pureza e a transformação de vida, ela só acontece quando nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu gostaria de ser melhor, mas eu sou fraco, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas limitações. Assim eu sou, e é assim que eu cultivo a minha fé, na simplicidade, no conhecimento, naquilo que eu herdei, na casa onde eu nasci. E aí a palavra vai dizer assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você que aprendeu, você que teve uma oportunidade de fazer uma faculdade, de estudar mais sobre a fé, você tem mais responsabilidade sobre você e também sobre os outros. A vivência da fé também é relacional. Nós devemos viver a nossa fé olhando para as pessoas. A fé é testemunho. A fé é cultivo. E é por isso que nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé, conforme nós vamos evoluindo e crescendo. Olha só, quando nós somos pequenos, nós temos uma forma de crer, naquela inocência, na simplicidade, mas a fé, ela é muito semelhante ao alimento que nós ingerimos. Quando nós somos bem pequenos, nós somos incapazes de consumir alimentos sólidos. Só consumimos líquido, porque o nosso corpo ainda não está preparado. Eis que chega o momento que agora vamos receber o alimento sólido, porque o nosso corpo já suporta. Assim é a nossa caminhada de fé. Quando você é pequeno, você usa um tamanho de roupa. A partir do momento que você vai crescendo, esse tamanho também, então as roupas vão sendo substituídas, não é mesmo? Nós não conseguimos, sendo adulto, viver da forma de criança. A fé é igual. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo na nossa caminhada de fé. E eu tenho certeza absoluta que a fé que você tem hoje não é a mesma fé que você tinha há um ano atrás. É uma fé diferente. Você aprendeu coisas novas, você passou por provações, e aí eu quero que você não tenha medo dessas provações. Quem gosta de pedras preciosas, sabe muito bem disso. Até desvendar aquela essência que está por detrás de tanta sujeira, até dizer agora sim eu tenho uma pedra preciosa, muitas coisas são retiradas. Dentro do seu coração tem uma pedra preciosa. Você carrega em si a preciosidade do dom de Deus. E Deus fala contigo. Mas muitas e muitas vezes Ele vai ter que podar, cortar, lapidar,
te colocar diante de provações para ver se você tem mesmo certeza daquilo que você acredita. Então são purificações que estão sendo feitas ao longo da vida. Muitas e muitas vezes nós ficamos com medo. Eu acho que agora eu não creio mais. Eu não consigo fazer a experiência de Deus. Eu não consigo mais sentir Deus dentro do meu coração como eu sentia lá na minha juventude, quando eu participava do grupo de jovens. Agora parece que a minha relação com Deus se esfriou tanto, e eu não consigo mais dizer que eu tenho fé. E eu digo para você, a fé não é um sentimento. A fé não está ligada a um sentimentalismo. A fé é esta certeza desta existência, daquilo que não se vê. Nós não podemos buscar a Deus dizendo: Senhor, eu só vou acreditar se agora acontecer isso diante de mim. Se eu tiver esse sentimento, Senhor, faça palpitar o meu coração de uma forma diferente se estás falando comigo. Veja, fé não é sentimento, fé é vivência, a fé é vida que se transforma em obras através da nossa vida. Caso contrário, aí simplesmente são sentimentos falsos. Se você disser assim: eu vivo a minha fé, mas eu vivo da minha maneira, eu não vivo vinculada a igreja nenhuma, a religião nenhuma, e eu digo: repense os seus conceitos a respeito da fé, que eu tenho quase a certeza que você não sabe o que é ter fé. A fé, ela só é verdadeira quando ela está vinculada. Todo o ensinamento de Jesus Cristo, toda vez que ele realizava um milagre em alguém, sempre estava vinculado com a missão. Teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, relacionados à missão. A tua fé te salvou, pegue a tua cama e anda, vai apresentar-te ao sacerdote para que ele possa te incluir novamente na comunidade. Se nós olharmos para a vivência da fé e querermos desvincular da realidade e da prática, nós não estamos vivendo nenhum tipo de fé. Por isso que eu digo, a vivência da fé, ela é muito simples, mas simples da maneira concreta de nós agirmos. Por isso que eu digo, a fé inicia dentro do seu coração. Quem sabe você agora está pensando: bom, mas como que eu vou colocar em prática essa vivência da fé? Eu tenho dificuldade comigo mesmo, eu tenho minhas limitações. A fé não é mágica. A fé é construída, e é por isso que ela precisa ser purificada. O caminho que nos afasta de Deus é o mesmo caminho que nos aproxima de Deus. O tempo que você ficou girando e se afastando de Deus, agora você precisa ir retomando esse caminho, voltando de novo para Deus, assumindo novamente essa postura divina em sua vida, e você vai conseguir fazer essa experiência real de um encontro com Deus, passo a passo. A medida do nosso amor ao próximo é a medida do nosso amor a Deus. Quem nos ensina isso é Edith Stein. Ela foi carmelita, uma monja carmelita, e quando ela entrou no mosteiro, ela assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Ela era judia conversa, era uma professora de filosofia, e ela estava nessa busca incansável de Deus. E eis que chega um momento que ela lê o livro de Santa Teresa de Jesus, o livro da vida, e ela diz: aqui está a verdade. E ela entra no mosteiro carmelita, assume a sua vocação, e ela fala esta frase: a medida do meu amor ao próximo é a medida do meu amor a Deus. Como eu posso dizer que eu tenho fé olhando simplesmente para cima se eu não consigo amar aqueles que estão à minha volta?
De que forma é feita a cruz? Numa haste vertical e uma haste horizontal. É essa minha relação com Deus e a minha relação com as pessoas. Eu não posso desvincular esta relação. Se eu olhar simplesmente para a humanidade, eu posso dizer, sim, eu tenho fé, eu creio na humanidade. Se eu olhar simplesmente para Deus, eu posso dizer, sim, eu tenho fé, eu olho para Deus. Mas as coisas só se completam quando nós conseguimos fazer esta vinculação entre o sagrado, o divino e aquilo que faz parte da nossa realidade. Quando você reza, hoje é domingo, né? Nós nos encontramos em família, você participou da Santa Missa, ou vai participar ainda da Santa Missa, e aí você vai fazer essa experiência real com Deus, na Eucaristia, na palavra, na vivência fraterna. E aí eu pergunto para você, e o que você vai fazer com isso que você recebeu? Simplesmente vai colocar numa gaveta e vai dizer, bom, participei da missa, participei na vivência da comunidade, inclusive fiz a minha contribuição, fiz uma leitura lá na igreja e ponto. Eu digo, esse é o primeiro passo da vivência da fé. O segundo passo é, agora você volta para casa e ali inicia a missão. Antigamente, quando a missa era em latim, quando terminava a missa, o padre dizia em latim, eu não sei latim, mas a tradução é, agora inicia a missão. A missa é esse momento de nos abastecer, de ter Deus presente no nosso coração, por isso é um rito, momento de pedir perdão, momento de glorificar, de escutar a palavra, de estar em comunhão com Jesus na Eucaristia. Agora sim, estamos prontos para iniciar a missão. É como esse alimento que eu recebi, agora eu consigo caminhar em direção ao meu irmão e à minha irmã. Eu fiz esse exame de consciência, agora eu sei aquilo que está errado e aquilo que está certo e a atitude que eu preciso tomar. E eu quero que você faça esta mesma experiência. Reconheça os seus erros para assim depois também estar mais próximo, de uma forma mais sincera e verdadeira, com aqueles que você realmente ama, ou pelo menos diz que ama. Olhe para Deus, olhe para dentro de você mesmo e diga, Senhor Deus, eu quero fazer esta experiência, eu quero rezar mais, eu quero reconhecer mais a minha fragilidade, eu quero colocar em prática verdadeiramente aquilo que eu chamo de vivência de fé. E eu digo ainda, só não tem fé aquele que não acredita em Deus, não acredita na humanidade e não acredita em si. Os demais podem ter a certeza, você tem fé, da sua maneira, naquilo que você herdou, com as limitações que você tem, mas isso não importa. Deus não está de olho em você pensando, bom, agora vamos ficar cuidando o que Ele vai falar, o que Ele vai fazer. Deus está te dando hoje uma oportunidade. Por isso eu quero que você mande o seu pedido de oração. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós pensamos, deve ser concretizado. Mas nós precisamos colocar no coração de Deus. O que você está sentindo a partir desta reflexão? O que você pode fazer para que você possa ser melhor? O seu esposo, a sua esposa possa ser melhor, os seus filhos possam ser melhores, os seus colegas de trabalho, amanhã uma rotina de novo de trabalho, qual a sua postura quando você for para o trânsito, tantas coisas acontecem no trânsito, tanta inquietação no coração das pessoas que já saem atrasadas e querem chegar o quanto antes. Por que nós nos inquietamos com tantas coisas se nós podíamos organizar melhor a nossa vida? São as coisas simples. Não busque dificuldades, busque a sua vida nas coisas simples. Lembra do colo da avó? É assim, viva a simplicidade. Não esqueça de abraçar os seus filhos, de dizer que ama as pessoas que você realmente ama, e você vai sentir
de fato, Deus habitando no seu coração. E as relações que vão se aproximando e se fortalecendo. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos aproximamos das pessoas, maiores são os laços afetivos. E a partir desses laços afetivos, nós vivemos também a efetividade. Muitas e muitas vezes nós ouvimos das pessoas antigas: agora eu estou sozinho, meus filhos me abandonaram. E a primeira reflexão que eu gosto de fazer: como foi a sua vivência com eles? Como você os criou? Antigamente se pensava muito: eu vou trabalhar bastante para que depois que eu me aposentar eu dedique toda a minha vida para a minha família. E eu digo: não espere por isso. Nesse caminho você vai perder tantas e tantas pessoas queridas. Ame enquanto é tempo. Viva enquanto é tempo. Reze enquanto é tempo. Tenha uma fé viva e ao mesmo tempo viva esta fé. Pois é pela fé que nós também podemos aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Não tenho dúvida disso. Quantas e quantas pessoas estão nos acompanhando das suas casas e estão dizendo: eu comecei a participar da igreja, eu comecei a assistir essa emissora de televisão porque alguém disse: acompanha, vai ser bom para você. Alguém intercedeu para que você pudesse fazer esta experiência com Deus. Alguém um dia te disse: vamos junto comigo, vamos lá na missa. O padre é bacana, ele vai te dar uma palavra legal. Você vai se sentir bem, você vai abrir o seu coração para Deus. Alguém intercedeu por você. E é assim que nós precisamos olhar um para o outro e dizer ao mesmo tempo: intercede por mim. Nas vezes em que eu estou fraco, fragilizado, intercede por mim. O Papa Francisco, na sua primeira atitude, se inclinou diante da multidão e disse: rezem por mim. Essa é uma atitude que nós também devemos ter. Eu quero que você que está em casa também reze por mim, mas eu quero que você também tenha esta certeza: eu vou rezar por você, porque nós temos algo em comum, o amor por Jesus Cristo. E quem ama Jesus Cristo, ama aqueles que são de Jesus Cristo, os seus filhos, os seus familiares. E eu gostaria de concluir esse momento de reflexão com algo bonito, na sequência do nosso texto. Você que acompanha também com a Bíblia na mão, você vai lá em Hebreus capítulo 12, bem no início, versículo 1. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Repete comigo: não vos deixeis abater pelo desânimo. Diga de novo: não vos deixeis abater pelo desânimo. Tantas e tantas coisas vão nos afastar ou tentar nos afastar do amor de Deus. E a palavra de hoje é clara. A fé é uma entrega a respeito, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. E Jesus ainda acrescenta dizendo: não vos deixeis abater pelo desânimo. Espero que você tenha feito uma experiência
nessa vivência de fé. E eu quero que você faça realmente esta experiência, compartilhando agora com Jesus, nesse momento de oração, o que está no seu coração. Você que ainda não fez o seu pedido de oração, você pode mandar ainda uma mensagem aqui para nós, mande o seu pedido de oração, nós vamos colocar no coração de Jesus. Você não sabe o telefone? 3221 6060. Ligue para nós. Nós temos uma equipe trabalhando neste domingo para te atender. Nós estamos preocupados também com o bem-estar da sua família. Eu não sei o que está se passando pelo seu coração, mas eu tenho a certeza que depois de você ter ouvido o que realmente é fé, você vai dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente. A partir de hoje eu quero ser um homem, uma mulher, um profissional, um filho diferente. Por isso, faça um propósito. Pense um pouquinho. Assim como nós vamos fazer a nossa oração, pense um pouquinho. Qual o seu propósito? Qual o seu pedido? O que está no seu coração? E mande essa mensagem para nós. Ligue para nós, estamos aqui à disposição para te atender. 3221 6060.